E se a tensão global entre Israel e o Irã explodir de vez? Ainda mais com os Estados Unidos entrando em conflito. Você sabe onde o seu dinheiro estaria mais protegido ou então mais ameaçado? Por isso nesse vídeo, a guerra no Oriente Médio, quais ativos podem disparar e como se preparar para a volatilidade dos mercados. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. E para quem ficar até o final do vídeo, vou passar uma dica esperta de como se preparar, ficar antenado, receber as principais notícias de mercado, receber as principais cotações e até mesmo análise de analista 100% gratuito e em tempo real. O cenário atual do conflito. Para quem acha que o que está acontecendo lá é só uma briga política ou até mesmo com um caráter religioso, muita coisa pode desencadear com essa pressão lá no Oriente Médio. Principalmente porque aquela região ela é estrategicamente vital para a economia global, principalmente por conta das reservas de petróleo e ainda mais das rotas marítimas, das rotas comerciais que acontecem naquela região. Muito petróleo e outros commodities produzidos que eu vou falar aqui nesse vídeo passam por aquela região, é o principal meio de rota para a troca comercial. Então, muito conflito naquela região vai gerar risco, vai gerar incertezas para as empresas que necessitam atuar naquela região. E um eventual bloqueio, por exemplo, em alguma dessas rotas, está feita a ameaça e o risco que vai impactar globalmente, seja o preço dos combustíveis e outros itens que eu vou falar aqui nesse vídeo. E o primeiro a reagir, sem dúvida, vai ser o petróleo. Como eu disse antes, por conta dessas rotas, por conta daquela região está muito concentrada a produção de petróleo, pode ter um impacto negativo nas cotações do óleo Brent e do petróleo WTI, e alguns analistas que até temem que se essa pressão, essa briga escalar de tal forma, pode subir a patamares não vistos antes lá desde 2008. E se isso ocorrer, o efeito cascata é inevitável. Vai ter aumento de petróleo, vai afetar a cadeia produtiva, vai ter aumento dos custos de transporte e com certeza o que está acontecendo lá vai acontecer aqui, principalmente no Brasil também. O ouro, o refúgio clássico. Historicamente o ouro ele se comporta como refúgio em tempos de crise, de guerra, de instabilidade geopolítica. Esse metal precioso tende a valorizar significativamente durante esses períodos de incerteza e por diversas razões, seja pela demanda de ativo físico considerado seguro, seja por investidores institucionais que querem realocar o capital em outros ativos de menos risco, porém mais seguro, bancos centrais, nações tendem a aumentar a reserva de ouro como proteção das suas nações. E também, é claro, o ouro ele tem esse valor intrínseco, ele tem uma percepção, ele passa a percepção que de fortalecimento frente a outras moedas fiduciárias, como o dólar, como o euro, como o real, o iene. Ou seja, o ouro ele é a reserva de valor mais segura, principalmente nesse momento de crise. Ele tende a ser a reserva de valor mais segura, isso porque um determinado ativo cada vez mais está ganhando espaço, e eu vou deixar como o último item para falar nesse vídeo. Os conflitos no Oriente Médio, conforme pesquisa que eu realizei, afetam diretamente a cotação do ouro. Vou pegar um exemplo aqui de uma guerra que teve lá em 1990, o preço do ouro subiu mais de 15% nas primeiras semanas. É claro que se tu comparar outros ativos muito mais voláteis, até mesmo com criptomoedas, 15% não é nada, mas para o ativo, o comportamento historicamente do ouro, 15% num determinado ativo é uma variação muito expressiva. O dólar americano, ele tem um comportamento muito dúbio nesses momentos de crise. Que se nota na fase inicial de conflito, é claro, uma valorização do dólar. Isso porque é a principal moeda adotada globalmente e os investidores vão buscar liquidez e proteção, ou seja, vai ter uma necessidade, uma procura, seja do povo americano, seja do mercado americano, seja de outros mercados, Brasil, Irã, Europa, Israel, Ásia, enfim, haverá naturalmente uma procura pelo dólar e isso vai fazer ele valorizar. Mas se tiver um envolvimento direto nos Estados Unidos, ou seja, ele atuando, sendo participante desse conflito, o cenário pode mudar. Isso porque historicamente gastos com ações militares traz uma percepção de risco geopolítico negativo para a economia americana e isso pode pressionar o dólar para baixo. Então isso vai depender
do quanto esse conflito vai ser, se ele vai ser de médio ou longo prazo. E se for de longo prazo, com um dedinho aí dos Estados Unidos, com certeza o dólar não vai sair por cima dessa guerra toda, até porque outros ativos digitais já estão ganhando muito espaço e também sendo utilizado como proteção. Ações globais, setores vencedores e perdedores que são afetados nesse momento de crise. O principal deles, é claro, vai ser a aviação e turismo, não tem como negar. Vai ter aumento de combustível, vai ter diminuição de demanda, principalmente rotas naquelas regiões, mas o impacto direto no preço dos combustíveis é inevitável, né? Isso vai afetar muito as empresas desse setor de aviação. Basta ver as rotas dos aviões que pararam de passar naquela região. Vou colocar um print na tela para vocês verem. Defesa e armamento tende-se a valorizar nesse momento de crise, principalmente muitas empresas desse setor acabam tirando proveito durante toda essa pressão. Empresas de energia, companhias petrolíferas, especialmente aquelas que não dependem do Oriente Médio para sua produção, serão beneficiadas. E não só por conta do petróleo, mas também por conta do gás natural. Empresas de mineração também seguindo a mesma linha de energia, seja de mineração de ouro e de outros metais, serão valorizados nesses momentos de crise. As commodities agrícolas e também os metais, nesses momentos de conflito, vai ter muita volatilidade nos mercados de commodities agrícolas e também nos de metais por conta das perturbações que acontecem durante esses momentos. De novo, por conta de interrupção de rotas comerciais, marítimas principalmente, aumento de custo de transporte, problemas na cadeia de suprimentos global, até mesmo diminuindo a produção e mantendo a demanda, isso vai ter uma elevação do preço das commodities. E que é claro, vai ter a especulação dos mercados futuros, porque todas as commodities são negociadas no mercado futuro, seja o trigo, milho, cobre, prata e muitas outras. E além disso, lá na região do Oriente Médio e nas proximidades, tem muito produtores de commodities agrícolas. Então, para vocês verem como tudo acaba se interligando, não é só uma crise política ou religiosa. Essas pressões afetam os mercados de tal forma que todas as regiões do mundo acabam pagando aí penalidades por conta disso. E as criptomoedas cada vez mais tendo uma participação durante esses momentos de conflito. Porém, ainda o comportamento ele é imprevisível. Há quem acredite que ele é um porto seguro digital, principalmente criptomoedas como o Bitcoin ou Ethereum, ele tende a valorizar nesses momentos de crise, porque cada vez mais ele está sendo utilizado como um ativo de segurança, um ativo de reserva, frente a outros instrumentos, seja o ouro e principalmente moedas fiduciárias como o dólar. Por outro lado, criptomoedas ainda são vistas como ativos de risco, principalmente por conta da volatilidade. Quem acompanha as criptos sabe o quanto que elas mexem, o quanto eles possuem de variação naturalmente diária, imagina em momentos de crise. E em momentos de aversão a risco global, elas podem sofrer quedas significativas junto com outros investimentos especulativos. Mas o que se percebeu em outras crises, como por exemplo da Rússia com a Ucrânia, a adoção de criptomoedas, principalmente do Bitcoin, tem aumentado de forma expressiva, sendo uma adoção de diversos países como um ativo de reserva e principalmente para fazer transações comerciais. Em momentos de crise, de pressão, onde acabam se limitando a movimentação bancária, movimentação financeira através dos métodos tradicionais, o uso das criptomoedas em redes descentralizadas acabam sendo o meio para que se consiga fazer transações comerciais frente a esses momentos de crise. E de estratégia para investidores, é claro, sempre se manter na diversificação geográfica, procurar uma alocação em ativos de proteção, buscar estratégias em setores principalmente beneficiados, como alguns que eu falei anteriormente, entre muitos outros, ou buscar aqueles de proteção que estão fora, que não possuem correlação a commodities, petróleo e outros ativos, vai dar mais proteção ou vai dar menos volatilidade na sua carteira. E é claro, fazer uma monitoração constante. Se a gente olhar as notícias, parece que está tudo calmo, mas a qualquer momento pode dar uma virada dos mercados e com certeza vai balançar o mercado financeiro.
Por isso, de conclusão, a preparação é a melhor estratégia. Atenção no Oriente Médio, principalmente para quem está começando agora, é um alerta para os investidores. E embora seja impossível a gente prever o que vai acontecer, se o mercado vai subir, se o mercado vai cair com exatidão, o que a gente sabe é que compreender certos padrões históricos e mecanismos que influenciam vai nos ajudar a gente se preparar e se posicionar melhor e buscar uma melhor estratégia enquanto essas brigas geopolíticas ainda não se acalmam. A história nos mostra que os mercados eventualmente se recuperam de choques geopolíticos, mas durante esse caminho vai ter muita turbulência. Por isso que vocês precisam estar preparados para buscar as melhores condições ou tirar proveito quando as oportunidades aparecerem. Por isso, turma, se vocês quiserem estar antenados 24 horas a todo momento de principais notícias do mercado financeiro, agora no meu Instagram eu tenho postado diariamente stories sobre o mercado financeiro, cotações, agenda econômica e ainda vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês participarem do grupo fechado no WhatsApp, que além de notícias vocês vão receber análise, panoramas, recomendações de analistas CNPI para pegar as melhores oportunidades, seja no curto ou longo prazo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário e até o próximo vídeo.